Então, bom dia a todos, irmãos. Antes de mais, saudações dos irmãos das Fontainhas, mais propriamente do Duarte, Zé António, Vítor. Todos eles mandam saudações e também quero dizer que é um prazer estar convosco mais uma vez. Olha para aí. Eu já disse ao Zé que gostava de estar aí sentado a ouvir, mas ele também diz que gosta muito de ouvir. E por isso vamos partilhar alguma coisa e eu vou tentar ser como o David, só no tempo. Tentar acabar a tempo. Por isso eu convidava os irmãos a abrirem comigo a palavra de Deus no livro de 2 Samuel, capítulo 11. Vamos ler para já só o versículo. É um texto muito conhecido da maior parte de todos. 2 Samuel, capítulo 11. É um texto conhecido, penso eu, que de 11 e 12 da maior parte dos irmãos que estão aqui esta manhã. Mas vamos ler para já só o versículo 1. Então nós lemos assim: E aconteceu que tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saem para a guerra, enviou David a Joabe e a seus servos com ele, e a todo Israel, para que destruíssem os filhos de Amon e cercassem a Rabá. Porém David ficou em Jerusalém, e como diz no versículo 2, ou ficou no seu palácio, ficou em casa. Meus irmãos, esta manhã eu gostava de falar sobre este tema, ficar em casa. David ficou em casa. O sábio Salomão diz que há tempo para tudo. No capítulo 3 de Eclesiastes, ele diz que há tempo para tudo debaixo do sol. Há tempo de guerra e há tempo de paz. Aqui, nesta altura, era tempo de guerra. Nós lemos, David enviou os seus soldados para a guerra, porém ele ficou em casa. Claro que é bom ficarmos em casa para cuidar da família, mas não é isto que eu queria falar esta manhã. O tema é outro, completamente diferente. Ficar em casa, nós podemos ver que David ficou em casa, e eu vou resumir o que está aqui no capítulo 11 e no capítulo 12 rapidamente, talvez em 2 minutos ou 3. Então nós vemos que David enviou os soldados para a guerra, e ele ficou em casa. E vemos que ele, como diz aqui a palavra de Deus, ele andava a passear depois de saiu do seu leito e andava a passear na sua casa. E vimos que ele olhou, ele cobiçou e tomou a mulher de um dos seus soldados, de um dos melhores dos seus soldados. Urias era um dos valentes de David. Atenção, não era um homem qualquer. Era um dos valentes de David. Ele olhou e cobiçou esta mulher. Então, isto aconteceu, depois nós sabemos que ele teve relações com a mulher, etc. Depois desta história toda, depois disto tudo ter acontecido, nós lemos que Deus enviou Natã a falar com David, para resumir a história. E então eu fico impressionado da maneira como Deus instruiu Natã para falar com David. Ele falou de tal maneira que ele nunca pensou que era ele. David estava a ouvir a história que Natã estava a contar. Ele contou a história do homem rico, que tinha muitas ovelhas e muitas vacas. Um homem rico. E havia outro que era pobre, que só tinha uma ovelha. E essa ovelha comia do seu prato, bebia do seu copo e dormia com ele. Este homem pobre era Elias, tinha apenas uma mulher. Uma. Se nós lêssemos no primeiro livro de Crônicas, capítulo 3, iríamos ver que David teve pelo menos 8 mulheres. Pelo menos 8. Primeiro de Crônicas, capítulo 3. Ele tinha pelo menos 8 mulheres. Então ele era um homem rico. Tinha muitas vacas e ovelhas. E este homem pobre era Urias, que amava a sua mulher, sinceramente. E vemos que David tomou esta cordeira, tomou a mulher de Urias. E nós vemos, irmãos, que isto aconteceu uma tragédia. Podemos dizer que a vida de David começou cada vez mais a afundar-se. Vemos que ele, para resolver um problema, cometeu outro pecado. Para ele encobrir um pecado, cometeu outro. E vemos, irmãos, que a história é trágica. David ficou em casa. Ele não saiu da casa. Ele devia estar na guerra. Os reis, como nós sabemos, sempre iam à frente do exército. Mas ele preferiu ficar em casa. Em casa é melhor, estou melhor aqui. Então nós vemos que, depois o profeta diz a David: olha, tu deste motivos para que os inimigos de Deus zombassem do seu nome. Por isso, olha, a espada jamais vai apartar da tua casa. Jamais. E não sei se é coincidência ou não,
Mas o que David disse, que olha, o homem que fez isso ia ter que dar 4 vezes mais. Ele roubou uma cordeira e tem que dar 4. Eu não sei se é coincidência ou não, mas o certo é que David perdeu 4 filhos. Pelo menos 4. O filho com Batseba, depois Amon, o terceiro Absalão e o quarto Adonias. Ele perdeu 4 filhos. Eu não sei se isto é coincidência ou não, mas isto aconteceu. Ele perdeu 4 filhos. E ele pagou quadruplicado. Ele roubou uma, pagou 4 vezes mais. Meus irmãos, o pecado tem sempre consequências. A Bíblia diz, tudo que o homem semear, ceifará. E vimos que David podia ficar em casa e cometeu uma série de pecados. Uma série de pecados, não foi só um, foi uma série de olhos. Ele cometeu o pecado da preguiça. Ele ficou em casa, ele ficou ocioso. E esta, como diz alguém, isto é a oficina de Satanás, quando a pessoa não tem nada que fazer, pensa, tem muito que pensar. E foi o que aconteceu. Cometeu também o pecado da lascívia, ou sensualidade, ou luxúria. Cometeu adultério. Temos isso aqui nos versículos todos seguidos. Cometeu mentira, traição, assassinato. Reparem o que isto aconteceu só naquele dia. Meus irmãos, quando nós ficamos em casa, deixem-me usar este termo, quando nós ficamos em casa, nós podemos cometer isto e muito mais, isto no sentido espiritual, podemos cometer muito mais. Ficar em casa, David ficou em casa e cometeu muitos pecados. Meus irmãos, eu queria apenas ter lições simples deste texto. A primeira é que é necessário sair de casa para ser salvo. Esta é a primeira lição. Nós lemos que Nicodemos era um dos fariseus, era sábio como os outros, mas era diferente, não era como ele. E este queria mesmo conhecer o Senhor Jesus Cristo. Então ele saiu de casa de noite. Repare, ele saiu de noite da sua casa. Isto mostra o seu estado espiritual em que ele se encontrava. Estava nas trevas, mas ele saiu de noite e foi ter com Jesus. E vemos que ele encontrou a paz e o descanso para a sua alma. O Senhor nos convida, ele disse, olha, vinde a mim, vinde todos, vinde a mim todos, estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E há outros homens que saíram de casa para irem ter com Jesus para a salvação. Isto, sair de casa para a salvação, não é propriamente sair da sua casa, é sair da nossa zona de conforto. Isto é, até podemos estar aqui, esta manhã, podemos estar aqui, mas não saímos, continuamos conforme entramos, conforme saímos. E ainda há pouco ouvi o Zé a falar acerca do JC, que a pessoa deve sair de uma maneira diferente do que aquela que entrou. Isto é a mesma coisa. Até podemos estar aqui na igreja, podemos estar aqui e ouvir a palavra de Deus e estamos confortáveis, gostamos de estar com os crentes. É bom estar com os crentes. Nós aprendemos sempre alguma coisa, mas passamos daí. É preciso sair de casa. É preciso ir ao encontro do Senhor Jesus Cristo, para ir nos dar a paz, para ir nos dar aquilo que nós precisamos para a nossa alma. É o que ele disse, vinde a mim, encontrareis descanso e paz para a vossa alma. Portanto, está aqui alguém que ainda não saiu de casa e não foi ter com Cristo, que eu faço esta manhã. Porque o tempo voa, o tempo corre, e nós não sabemos o tempo que temos aqui neste mundo. Precisamos sair de casa para ir ter com Cristo aqueles que não fizeram. A segunda lição, irmãos, é que quando nós saímos de casa e conhecemos o Senhor Jesus Cristo como nosso Salvador, nós entramos numa batalha, numa guerra. Não é? Entramos numa batalha, como vimos aqui David, nós entramos numa batalha contra o inimigo. Nós saímos do seu império, que é o império das trevas, e agora estamos no reino do Senhor Jesus Cristo. Então, nós entramos numa batalha contra o inimigo que vai durar a vida toda. Vai durar a nossa vida toda. Nós que já somos crentes, nós temos esta batalha todos os dias, até que o Senhor venha. Só acaba quando o Senhor vem, não acaba antes. Mas nós antes de irmos para a guerra precisamos de ter primeiro com Cristo, que é o Rei, e Ele é que é o Rei, para sermos alistados para esta guerra. Meus irmãos, o Senhor não obriga ninguém a ir para a guerra. Nós podemos ficar em casa na mesma. Ele não obriga ninguém. David ficou em casa. Ele escolheu ficar em casa. O Senhor também não obriga ninguém a ir para a guerra ou a segui-lo, mas há aqueles que o querem seguir, ele impõe algumas condições. Há aqueles que o querem seguir e impõe algumas condições. Nós vemos que
para nós seguirmos o Senhor, muitas vezes temos que dizer não. E se lêssemos, por exemplo, Lucas capítulo 9 e Lucas 14, iríamos ver que é preciso fazer contas. Quando entramos nesta guerra, precisamos fazer contas. Precisamos de tomar a cruz, como disse o Senhor, para lutarmos com o Senhor, ao lado do Senhor e ao lado dos seus soldados. Nós vimos, irmãos, que Urias era um homem que lutava com honra. Urias lutava com honra. Ele não era como os outros. Ele lutava com honra. E nós vemos que David, depois nós conhecemos a história, quando ele chama da guerra para tentar resolver o problema, tentar mandá-lo ir para casa, dormir com a sua mulher, para que a situação ficasse resolvida, se isso acontecesse, David, para ele estava tudo bem. Olha, ele foi para casa, deitou-se com a mulher, o filho passa a ser dele, está tudo resolvido. Na cabeça dele, para Deus não estava nada resolvido. Nada. Mas isto nem sequer aconteceu. Porque Urias era um homem que lutava com honra. Ele disse, como é que eu posso ir para casa, dormir com a minha mulher, quando os meus irmãos estão lá na frente de batalha, em campo aberto? Eu não posso. De jeito nenhum. Eu não vou. Eu não vou. E ele ficou em casa. David bem tentou, quase que o obrigou a ir para casa, mas ele não foi. Agora era tempo de guerra. Não era tempo de ficar em casa. Era tempo de guerra. E vemos que Urias deitou-se lá e dormiu cá fora do palácio. E não foi para a sua casa. Não foi. E era um homem que tinha honra e lutava com honra. Meus irmãos, se nós queremos seguir o Senhor, sigamos com um coração sincero. Há muitos que, no tempo do Senhor Jesus Cristo, queriam segui-lo, mas alguns queriam segui-lo por interesse. Nós lemos que o Senhor, a certa altura, disse, olha, vós me seguistes porque vós comestes do pão e vos saciastes. Alguns querem seguir Jesus porque acham que vão ter uma vida mais fácil, uma vida melhor, vão ter, se calhar, mais dinheiro, mais saúde. Esqueçam. O Senhor disse exatamente o contrário. Disse, olha, aqueles que me seguem vão ter aflições, perseguições. E ele disse mais, olha, o Filho do Homem não tem nada para vos dar. Disse, olha, eu nem sequer tenho onde reclinar a minha cabeça. Nada, não tenho nada, a não ser a paz para a vossa alma. Mas muitos querem seguir o Senhor por interesse. Há muitos que o fazem, presentemente, querem ganhar alguma coisa com o Senhor. Ele disse, não, eu não tenho nada para vos dar. E o apóstolo Paulo, quando escreve a Timóteo, ele diz, sofre comigo as aflições, como um bom soldado de Jesus Cristo, sofre comigo. E diz mais o apóstolo Paulo, a nós que cremos, nos foi concedido não somente crer, mas também padecer por Ele. A vida que é assim. Mas vale a pena. Mas vale a pena lutar com o Senhor. Vale a pena nós lutarmos. Vale a pena nós sairmos de casa e entrarmos nesta batalha, entrarmos nesta guerra, que um dia fomos colocados para que possamos assim seguir o Senhor. Então, irmãos, nós devemos gastar o nosso tempo para servir o Senhor, entrar nesta guerra e lutar, até não ter mais força. Alguns que queriam seguir o Senhor Jesus Cristo, a certa altura aproximaram-se dele 2 homens e disseram, olha, Senhor, eu quero te seguir, mas primeiro deixa sepultar meu pai. Isto é, quando ele morrer, depois eu vou, sabe? Depois eu tenho muito tempo. Depois eu tenho tempo para te seguir. E o outro disse, olha, primeiro deixa-me despedir da minha família. E depois eu vou. Eu vou depois. Sabemos lá se temos dia da manhã para servir o Senhor ou não. Não sabemos. É agora. A guerra é agora. Nós estamos na guerra, é agora. Devemos sair de casa para lutar. Lutar pelo Senhor, que fez tanto por nós. Nós, Jesus Cristo, fez tanto por nós. E nós devemos também fazer tudo por Ele. E pelos nossos irmãos na fé. Então, irmãos, nós devemos sair de casa para podermos lutar ao lado dos nossos irmãos. E, em terceiro lugar, nós devemos sair de casa para virmos à igreja. E já vamos ver como isto é importante e como nós temos exemplos na Bíblia, como isto é tão bom. Nós lemos, por exemplo, que Tomé, a certa altura, não estava com os 11. Não estava. Ou com os 10. Judas já estava morto. Mas Tomé não estava lá. E nós sabemos que ele perdeu quando o Senhor apareceu aos discípulos que estavam trancados. Sabemos o que Tomé perdeu.
Ele perdeu tanta coisa, não vou falar agora, tanta coisa que ele perdeu por não estar presente junto com os seus irmãos. Perdeu. David perdeu tanto por não ter ido para a guerra. Tomé também perdeu por ter ficado em sua casa. Ele ficou em casa, não foi ter com os seus irmãos. Mas irmãos, quando nós vamos à igreja, nós temos tantos motivos para irmos à igreja. E nos juntamos com os nossos irmãos. Sabe que há sempre alguém que precisa de uma palavra de ânimo, de conforto. Nós às vezes até podemos nem dizer nada. Eu lembro de um irmão, e o Carlos também se lembra, que é o nosso irmão Gomes, que já faleceu há muitos anos, que é lá das Fontainhas. Ele era um irmão que ele não falava muito. Ele não falava muito, mas ele dizia tanto. Estava sempre presente lá na igreja, sempre presente na igreja. Ele não falava muito, ele falava muito pouco. E como nós fomos abençoados com ele, às vezes o simples facto de nós estarmos na igreja, já estamos a ser uma bênção para os outros. As pessoas ficam contentes por nós estarmos aqui. E nós precisamos também por nós mesmos, para nos fortificarmos, para crescermos também, crescermos na fé. Mas este homem, quando estava presente, era uma bênção para todos ali. E nós precisamos também de fazer isso. Mesmo que estejamos calados, quando não digamos nada, até podemos não ter dons de ensinar, de pregar, sei lá, de nada, mas estamos ali presentes. E somos uma bênção para os outros. Sabem, irmãos, se o nosso Senhor Jesus Cristo não tivesse saído da casa do Pai, o que teria acontecido? Não sei se já pensaram nisto. Se tivesse ficado em casa, na casa onde ele estava com o Pai, no céu, o que seria de nós? Mas ele sabia que alguém precisava dele. Ele sabia que nós precisávamos dele, por isso ele veio. Ele veio ao nosso encontro, ele deixou tudo. Ele deixou tudo para trás, tomou a forma humana e veio ter connosco, porque nós precisávamos dele. Ele saiu de sua casa. E nós sabemos que não foi fácil, foi difícil, porque a certa altura ele disse: Pai, se é possível, passa de mim esta hora, mas para esta hora eu vim. Para esta hora eu saí de casa. Para esta hora eu vim. Meus irmãos, se Cristo não tivesse vindo, jamais havia esperança para algum de nós. Estaríamos condenados eternamente, morreríamos nos nossos pecados e ficaríamos para sempre fora da casa do Pai. Ele deixou a sua casa para que nós pudéssemos alcançar a casa do Pai. Meus irmãos, que o Senhor nos ajude a pensarmos nisto. Nós vemos, irmãos, que David foi vencido por ter ficado em casa. O seu coração traiu completamente, porque ele ficou em sua casa. Se tivesse ido para a guerra, nada teria acontecido. E nós precisamos, irmãos, de sair de casa para não sermos vencidos pelo diabo, pelo nosso inimigo. Algumas razões, irmãos, e rapidamente, algumas razões para nós virmos à igreja. Algumas razões, 2 ou 3 só. Primeiro, porque Deus manda. Não sei se sabem, mas Deus manda que os crentes saiam de casa e venham à igreja, se juntem. Hebreus 10, 25. Não deixeis a vossa assembleia como é o costume de alguns. Não deixeis. Sair de casa e vir à igreja. O Senhor manda. O Senhor manda. E vemos em João capítulo 20 que é um princípio bíblico. Como já citei há bocado, os discípulos estavam juntos. Estavam juntos. É um princípio bíblico. Irmãos, como é que nós podemos levar alguém a Cristo, aos pés de Cristo, à salvação, se nós, nos dias de reunião, ficamos em casa? Se eu fico em casa, qual é a minha autoridade que eu tenho para falar a alguém de Cristo? Tu falas bem, mas tu não vais, tu ficas em casa. Não temos autoridade nenhuma. Precisamos sair de casa. Precisamos sair de casa para que os outros possam vir connosco. A igreja é o lugar onde nós aprendemos aos pés do Senhor, nós adoramos o Senhor. É tão bom quando nós estamos em casa e vimos para a igreja. E vimos, irmãos, que Cristo em tudo nos deu o exemplo. Nós lemos na carta de Pedro que Ele em tudo nos deu o exemplo. Também em vir à igreja. Não sei se um dia pensaram nisto. Mas leiam comigo Lucas capítulo 4 e versículo 16. Lucas capítulo 4 e versículo 16. Acho interessante este versículo. Lucas 4 e versículo 16. Então, nós lemos assim: E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou no dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. Segundo o seu costume, reparem,
Era normal ele ir lá, ouvir a palavra de Deus. Era normal. Ir à igreja, isto é normal de um crente. Não ir aqui é normal. E Jesus estava lá. Ele estava lá. É um princípio bíblico e Jesus nos dá o exemplo. E vemos, irmãos, que o Senhor sempre estava presente. Lemos que os discípulos no início da igreja, em Atos 22, eles sempre estavam juntos, eles sempre, todos os dias se juntavam para ouvir a palavra de Deus, para orarem, para adorarem, tudo. E eles saíam das suas casas, juntavam-se uns com os outros. Sabemos, e agora voltando a David passou por este processo todo difícil, mas depois ele mais tarde, não é por acaso que ele é chamado o homem segundo o coração de Deus. Vemos David como ele fala acerca da misericórdia de Deus para com ele. Nós lemos que a certa altura ele disse, olha, que alegria quando me disseram, vamos à casa do Senhor, vamos à casa do Senhor, diz ele. E ele sempre se lembrava da misericórdia de Deus. E mais, ele diz, por exemplo, no Salmo 26, 8, ele diz, olha, Senhor, eu vou ler para ser mais textual, Salmo 26, 8, eu vou ler, que eu perdi aqui a passagem, peço desculpa. Salmo 26, 8, nós lemos assim, Senhor, eu tenho amado a habitação da tua casa, o lugar onde permanece a tua glória. Eu tenho amado. Ele sempre estava lá. E depois, um pouco mais à frente, no Salmo 27, 4, ele volta a falar. Ele diz, uma coisa pedi ao Senhor e eu buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu tempo. Era um homem transformado agora. Meus irmãos, aquilo que aconteceu com David só prova que ele era humano como nós. Ele não era um super-homem, apesar de ser chamado o homem segundo o coração de Deus. Ele era um homem como nós, sujeito às mesmas paixões. É por isso que ele aconteceu. Mas ele não ficou ali, ele não ficou parado. Ele depois saiu de casa. Ele saiu de casa e vimos a sua vida completamente transformada. E nós, irmãos, precisamos, de facto, sair de casa. Primeiro, para alcançarmos a paz com Deus. Aqueles que ainda não têm, sair de casa para alcançarmos a paz com Deus. Depois precisamos sair de casa para servir o Senhor. Para combatermos. Irmos à igreja, como diz o apóstolo Paulo, combatemos em oração, juntamos nos dias de reunião e nos outros dias. Sabe o quê? Há reuniões, não sei se aqui é assim, mas lá no Fundinho isso acontece. À quinta-feira aparece muito pouca gente. É reunião de oração. Estudo bíblico. Por isso, pouca gente aparece ali para orar. E nós somos exortados a combater em oração. A estudarmos a palavra de Deus, a nos juntarmos, sairmos de casa. Como nós precisamos, irmãos, também de sair de casa para servir o Senhor com tudo aquilo que nós temos. O Senhor dá-nos este privilégio de o servirmos. Então, com aquilo que nós temos, que às vezes é pouco, mas para o Senhor é muito, que o sirvamos. E sairmos de casa também para a igreja, para virmos à igreja. Como já disse, Deus manda, é um princípio bíblico e Cristo nos dá o exemplo. Se ele ia à igreja, repare, se Cristo ia à igreja, se ele achava que era importante ir à igreja, quanto mais nós precisamos de sair de casa e virmos para nos juntarmos aos nossos irmãos, para juntos aprendermos, para juntos adorarmos ao Senhor, exaltarmos o Senhor, lembrarmos aquilo que Ele tem feito por nós, como fizemos esta manhã. Meditámos na sua morte, meditámos em tudo aquilo que Ele alcançou para nós. Meus irmãos, que Deus, na sua graça e misericórdia, nos ajude a não ficarmos em casa, a sairmos de casa e a estarmos presentes sempre que estas portas se abram, para podermos servir o Senhor, para podermos ser uma bênção para os nossos irmãos e também para nós mesmos, para nós mesmos, para podermos crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Nós também precisamos, por causa dos outros, por causa de nós e, acima de tudo, por causa do Senhor. Que alegria quando me disseram, vamos à casa do Senhor, vamos lá. Naquele tempo era o templo.
agora a igreja local, onde nós devemos estar presentes sempre, sempre todos os dias que as portas se abrem, nós devemos vir para podermos ser uma bênção para os outros. Que o Senhor, na sua graça, nos ajude e tenha misericórdia de nós. Amém.